A paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, seja para todos nós. Eu me chamo Edilma e venho explicar para todos vocês que a Bíblia Sagrada é separada em 3 categorias: letras, escrituras sagradas; números, porque tudo na Bíblia é tempo, quantidade e matemática; e cores, o que explica as cores do fundo do cenário e de nossas vestes santas, que são utilizadas somente para atividades de santidade do nosso Senhor Deus. Não usamos e não podemos usá-las no nosso dia a dia. O nosso trabalho é com essas 3 fórmulas, porque nós temos apóstolo e também sacerdote. E por nós termos as 2 autoridades espirituais, que a Bíblia Sagrada nos permite ministrar essas 3 funções, de onde nós estivermos, até seja onde for que você esteja, ou para onde você vá. Lembrando a todos vocês que nós somos discípulos e amigos do Senhor Jesus o Cristo. Leia e examine na Bíblia Sagrada em Mateus 10, 41, 42, Lucas 11, 41, 42 e João 15, 15. E veja os benefícios que há em você se juntar conosco em um só Espírito. Por isso, seja fiel como está escrito na Bíblia Sagrada. E o meu dever é cumprir a missão da Igreja Virtual @IG 1318 37 300, de ministrar 20 livros e capítulos com orações e ser um canal para o Espírito Santo do Senhor Deus falar ao coração de todos os 20 rebanhos dos guerreiros do exército do Senhor dos Exércitos, o Senhor Jesus o Cristo, e dos que buscam uma palavra revelada, que é um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas do Senhor Deus para a sua meditação, edificação, revelação, prosperidade, proteção e vida eterna livre. Eu faço sorteios de livros da Bíblia Sagrada que proporciona alimento espiritual para o consumo de todos vocês, pois nos verdadeiros ministérios do Senhor Jesus o Cristo sempre tiveram sorteios para que não houvesse manipulações de sentimentos, emoções ou interesse dos seres humanos, dando a total direção ao Senhor Deus para que fosse feita a vontade dele. Como é possível examinar entre as diversas passagens do Antigo ao Novo Testamento em que houveram sorteios? Os livros de Atos 1, 16 a 26, Levítico 16, com foco no versículo 8 a 10, 1 Crônicas, capítulo 24 e 26, Neemias 10, com foco no versículo 34, Neemias 11, 1 e 2, e no livro da Sabedoria, em Provérbios 16, 33, onde está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. E atenção para um comunicado e também um convite que nós fazemos para todos vocês. Muita atenção, seja você também membro desta igreja virtual @IG 1318 37 300, escolhendo um número de 1 a 20, pois além de estar recebendo uma palavra revelada do Senhor Deus para a sua vida, também vai estar recebendo orações, além das realizadas durante as lives de segunda a sexta. Você estará recebendo orações também todas as madrugadas e uma vez por semana, orações diretamente de cima do monte pelo nosso sacerdote e apóstolo. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. E para ser membro desta igreja virtual, basta estar seguindo ou se inscrevendo e deixando nos comentários dizendo o seu nome e que você é membro da AIG 1318 37 300 e diga qual número de rebanho de 1 a 20 você faz parte. Lembrando que você pode continuar frequentando qualquer templo físico, igreja ou congregação, pois o Senhor Jesus afirmou que aquele que não ajunta espalha, e o reino dividido não prospera. Examine o livro de Mateus, capítulo 12. Glórias ao nosso Senhor. Gratidão pela presença, sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. E saibam que estamos aqui oferecendo 10 milhões de reais em dinheiro para quem mostrar na Bíblia Sagrada que estes ministérios de sorteios não são do Senhor Deus Todo-Poderoso e que não são mais eficientes do que os templos físicos de hoje em dia. E você ou quem você trouxer até nós que provar isso com base na Bíblia Sagrada vai receber o prêmio de 10 milhões de reais em dinheiro. E essa é apenas uma das mais de 100 denúncias, com o prêmio somado de mais de 730 milhões de reais em dinheiro, sem contar as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos, que o prêmio somado ultrapassa 1 bilhão de reais para quem provar com base na Bíblia Sagrada.
de que nós estamos errados, omitindo, ou que eles estão apresentando e praticando a verdade. Lembrando que as igrejas dos apóstolos do Senhor Jesus o Cristo eram todas através de cartas, comunicações entre elas. Por isso, nós também utilizamos da internet como uma ferramenta de divulgar e anunciar a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do Senhor Jesus o Cristo de forma ainda mais eficiente. Pois em menos de 1 minuto, bilhões de pessoas em todo o mundo, através de todas as redes sociais em que estamos ao vivo neste momento, podem ter acesso à graça de Cristo. Com essas nossas atitudes, nós estamos dando a garantia para todos vocês de que jamais estarão perdendo o seu tempo, mas sim aumentando a sua fé para ter muita fé também ao se juntar conosco. E também estamos aqui para fornecer a vocês proteção na família, nas moradias, nos veículos e nas empresas ou nos comércios. Eles vão ter proteção quando a palavra do Senhor Deus for ministrada no lugar, sendo a pessoa fiel aos canais, sendo inscrito aos seguidores e ofertantes neste ministério do Senhor Jesus o Cristo para conosco. Leia e examine na Bíblia Sagrada sobre a necessidade de você ofertar em Mateus 12, 25 e 30, 32, Lucas 5, 14, Lucas 6, 38 e 40, Lucas 11, 41, 42, Romanos 15, 16 a 18 e Provérbios 11, 25. Glórias ao nosso Senhor. E dependendo da rede social em que você estiver nos assistindo, você vai encontrar as informações necessárias para ofertar na descrição dessa live. Em outras redes sociais você vai encontrar o vídeo fixado no perfil. E lembrando que além de discípulos e amigos do Senhor Jesus o Cristo, nós também somos um grupo de empresários e que a inauguração de nossos templos físicos em todos os municípios do Brasil está levando muitos empregos, trabalhos, franquias, renda complementar financeira, consignações, cadastramento de casas no seu bairro e muito mais para todos que estão junto conosco ou querem se ajuntar, independente do seu segmento de fé espiritual, religioso. Glórias ao nosso Senhor Deus. E muita atenção, todos que querem o Senhor falando grandemente ao seu coração todos os dias, acompanhem as reprises das nossas lives nos finais de semana, pois das 5 lives da semana é sorteada quais delas serão transmitidas novamente no sábado e no domingo, no mesmo horário de sempre de nossas lives. E dessa maneira, o Senhor pode falar e testificar uma palavra em seu coração. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos agora dar início às nossas orações. Senhor Deus, mais uma vez eu peço ao Senhor para me usar como um canal para ministrar a tua santa, forte e verdadeira palavra, para que o Senhor leve para quem está conosco nesta live a tua paz, a tua graça e a tua alegria, para libertar e edificar a tua igreja virtual, @AIG 1318 37 300. Eu peço ao Espírito Santo do Senhor Deus, Eu peço ao Espírito Santo do Senhor Deus para tocar nos corações de todas as pessoas onde esta live alcançar, para seguir, se inscrever, interagir, compartilhar, curtir, comentar e se ajuntar em um só Espírito junto conosco, como está escrito nas Escrituras Sagradas, para que todos possam ser ainda mais abençoados. Em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Vamos agora estar fazendo uma oração para apresentar a minha mão ao Senhor Deus e ao Espírito Santo de verdade do Senhor Deus. Senhor Deus, eu peço ao Espírito Santo que use as minhas mãos para sortear todos os 20 capítulos dentre os 66 livros da Bíblia Sagrada, para alimento espiritual, edificação, libertação, fortalecimento e proteção para todos os 20 rebanhos dos guerreiros do Senhor dos Exércitos, o Senhor Jesus o Cristo. Também peço ao Senhor, o Espírito Santo, que use as minhas mãos para sortear todos os capítulos que serão ministrados agora, para levar a tua paz, a tua graça e a tua alegria, através da tua santa palavra, que é viva, vida, espírito, e vivifica cada vida alcançada nesta live. É o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Deus, gratidão pela presença. Vamos agora estar fazendo mais uma oração, sorteando mais uma oração para dar continuidade aqui à nossa live. E a oração sorteada é a oração de número 10. E lembrando a vocês que todas as nossas orações são numeradas, como as orações do livro de Salmo das Escrituras Sagradas. Fiel Senhor e Redentor de toda a vida,
nosso Senhor Jesus o Cristo. Em teu santo nome eu ordeno que saia agora toda obra do mal, toda opressão ou depressão maligna, quem estiver trabalhando contra a vida dos fiéis seguidores ou inscritos dessa sua igreja virtual, pelo poder que há no sangue do nosso Senhor Jesus o Cristo, que curtam e compartilhem a sua verdadeira palavra que está sendo ministrada através de nós e que todos possam receber a sua abundante paz, graça e alegria em o nome santo do nosso Senhor Jesus o Cristo. É o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Deus. Sejam todos muito bem-vindos. Sejam todos muito bem-vindos. Gratidão pela presença, Zilda. Então, agora escolha um número de 1 a 20 para você fazer parte da união dos guerreiros do exército do Senhor Jesus o Cristo. Assim como Abraão, Davi e Gideão. Escolha um número de 1 a 20 para você receber uma palavra do Senhor Deus para a sua meditação. Permita o Espírito Santo de verdade do Senhor Deus falar ao seu coração através de um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas. Mas lembrando a todos vocês que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu vou ler apenas 4 versículos, mas é necessário que você venha ler todo o capítulo para trazer a presença do Espírito Santo para a sua presença. Glórias ao nosso Senhor, seja onde você estiver meditando nas Escrituras Sagradas. Gratidão, seja muito bem-vinda. Vamos aqui dar início ao sorteio dos rebanhos. Glórias ao nosso Senhor. Rebanho de número 19 ímpar e 20 par. Glórias ao nosso Deus. Vamos aqui ao sorteio do livro. E o livro sorteado é o livro de Joel, 3 capítulos. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de Joel. Capítulo 2 do livro de Joel. Capítulo 2 do livro de Joel contém 32 versículos, que diz assim, versículo 1, 2, 3 e 4. Tocai a trombeta em Sião e dás voz de rebate no meu santo monte. Perturbem-se todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem, já está próximo. É dia de escuridade e densas trevas, dia de nuvens e negridão. Como a alva por sobre os montes, assim se difunde um povo grande e poderoso, qual desde o tempo antigo nunca houve, nem depois dele haverá pelos anos adiante, de geração em geração. À frente dele vai fogo devorador, atrás chama de abrasa, diante dele a terra, como o jardim do Éden, mas atrás dele um deserto assolado, nada lhe escapa. A sua aparência é como de cavalos e como cavaleiros assim correm. Glórias ao nosso Senhor. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 1 ímpar e rebanho de número 2 par. Glórias ao nosso Senhor. Agora voltou. E o livro sorteado é o livro de 2 Samuel, 24 capítulos. Livro de 2 Samuel. Vamos ao sorteio do capítulo 3 do livro de 2 Samuel. Capítulo 3. Capítulo 3 contém 39 versículos, que diz assim, versículo 1, 2, 3 e 4. Durou muito tempo a guerra entre a casa de Saul e a casa de Davi. Davi se ia fortalecendo, porém os da casa de Saul se iam enfraquecendo. Em Hebron nasceram filhos a Davi, o primogênito foi Amon e Aionã, a Jeirelita, o segundo Quileabe, e de Abigail, viúva de Nabal, o Carmelita, o terceiro Abisalão, filho de Maaca, filho de Talmai, rei de Jesur, o quarto Adonias, filho de Agite, o quinto Cefatias, filho de Abital. Glórias ao nosso Senhor. Vamos aqui a mais um. Olá, seja muito bem-vinda, Eloá. E o rebanho sorteado é o rebanho de número 17, ímpar, e 18, par. Glórias ao nosso Senhor Deus.
E o livro sorteado é o livro de Abacuque, 3 capítulos. Livro de Abacuque. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de Abacuque. Capítulo 2 do livro de Abacuque. Capítulo 2 do livro de Abacuque contém 20 versículos, que diz assim: a resposta do Senhor. Versículo 1, 2, 3 e 4. Pôr-me-ei na minha torre de vigia, coloque-me-ei sobre a fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei à minha queixa. O Senhor me respondeu e disse: escreve a visão, grava sobre tábuas, para que possa ler até quem passa correndo, porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado, mas se apressa para o fim e não falhará. Se tardar, espera-o, porque eu certamente virá, não tardará. Eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. Glórias ao nosso Senhor. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 5, ímpar, e rebanho de número 6, par. E o livro sorteado é o livro de Romanos, 16 capítulos. Livro de Romanos, 16 capítulos. Glórias ao nosso Senhor. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de Romanos. Capítulo 4 do livro de Romanos. Capítulo 4 contém 25 versículos, que diz assim: Abraão justificado pela fé. Versículo 1, 2, 3 e 4. Que pois diremos ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado por obras, tem de que se gloriar, porque não diante de Deus. Pois que diz as Escrituras: Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. Ora, ao que trabalha, o salário não é considerado como favor, e sim como dívida. Vamos a mais um rebanho. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Rebanho de número 9, ímpar, e rebanho de número 10, par. E o livro sorteado é o livro de Daniel, 12 capítulos. Livro de Daniel. Glórias ao nosso Senhor. Vamos aqui ao sorteio do capítulo do livro de Daniel. Capítulo 8 do livro de Daniel. Capítulo 8 do livro de Daniel contém 27 versículos, que diz assim, no versículo 19, 20, 21 e 22. E disse: eis que te farei saber o que há de acontecer no último tempo da ira, porque esta visão se refere ao tempo determinado do fim. Aquele carneiro com 2 chifres que viste são os reis da Média e da Pérsia, mas o bode peludo é o rei da Grécia. O chifre grande entre os olhos é o primeiro rei. E o tecido quebrado levantou-se 4 em lugar dele. Significa que 4 reinos se levantarão deste povo, mas não com força igual ao que ele tinha. Glórias ao nosso Senhor Deus. Abençoados, agora irei apresentar uma mensagem do nosso sacerdote e apóstolo para todos vocês. Prove na Bíblia Sagrada que eu estou mentindo e receba 120 milhões de reais em dinheiro. Examine os livros de Filipenses 4, foco 9 a 19 e Apocalipse 22, foco 2 e 11 e 12 e 18 e 19. Lucas, capítulo 6, versículo 38. E nós afirmamos que o líder e apóstolo Paulo, que foi o maior de todos os apóstolos, ofertava ao sacerdote. Então, examine quem é o sacerdote do seu líder e veja a quem ele está ofertando. E aproveite para entregar suas ofertas diretamente a mim, que sou um sacerdote. Pois saiba que isso é a melhor coisa que você vai estar fazendo, tanto para você, como também para sua família e seus negócios. Abençoados e abençoadas, eu, o apóstolo e sacerdote, bendito e bem-aventurado Marcos, eu saúdo a todos com a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, o Filho do Senhor Deus, o verdadeiro. Muita atenção, está escrito que o ser humano tem que crer no Senhor Deus, como está escrito. João 7, versículo 38.
e como está escrito na Bíblia Sagrada. Eu sou um apóstolo e também um sacerdote da linhagem dele, e um dos meus frutos é estar jejuando há mais de 20 anos, no mínimo 15 horas por dia, sem faltar nenhum, com mais de 2 horas de orações de joelhos todos os dias, de madrugada, sem faltar nenhum dia, junto com o jejum, para expulsar toda a casta de espírito do mal, como está escrito em Marcos 9, versículo 28 e 29. Está escrito também que eu sou um altar e casa do Senhor Deus, para você entregar as suas ofertas e seus dízimos. Leia Mateus 23, 19 a 21 e 23. João, capítulo 2, versículo 19 a 21. O Senhor Jesus o Cristo afirmou em Lucas, capítulo 11, 41 e 42, que a oferta, ela limpa você ou a quem você quiser beneficiar, e até a tudo o que você possuir também. Entregue a sua oferta e dízimos sobre essa palavra para você receber recursos financeiros, ou para curas, ou para libertações. Entregue a mim, que sou um sacerdote, para ser recompensado, como está escrito em Mateus 25, de 14 a 30. Seja fiel para ter 100 vezes mais, como o Senhor Jesus disse. Confira em Marcos 10, 27 a 30, foco 30, e diga só seu primeiro nome, sua cidade, seu estado e o seu país, caso esteja fora do Brasil, para ser colocado no livro de oração para os irmãos. Seja bem-vindo. Glórias ao nosso Senhor Deus, gratidão pela presença de todos, sejam todos muito bem-vindos. E muita atenção, todos que são ofertantes e dizimistas neste ministério do Senhor Jesus o Cristo para conosco, pois vocês irão se surpreender com as grandes portas abertas para você. Lembre-se de pedir também um de nossos templos físicos em sua região e de continuar ofertando e dizimando nesta obra e guardando os comprovantes independente do valor. Porque todos que se apresentarem em nossos templos físicos com os comprovantes das ofertas, dízimos, independente do valor, terão prioridade em todas as bênçãos e benefícios que chegam junto com as inaugurações de nossos templos físicos em todos os municípios do Brasil. Pois nós damos a garantia de que tudo o que você fizer em nome do Senhor Deus para ou junto conosco, nada disso será em vão. E como o Senhor Jesus afirmou em Lucas 6,38, dai, dai-se-vos-á, boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão. Porque com a medida com que tiveres medido, vos medirão também. Então lembre-se também de pedir às autoridades políticas e empresários da sua região para eles levarem um de nossos templos físicos para o seu bairro, município, estado ou país, e assim sejam todos muitíssimo abençoados, independente do seu segmento religioso de fé. Glórias ao nosso Senhor. Agora, abençoados, eu irei ler para vocês uma das nossas mais de 100 denúncias que as nossas igrejas virtuais e canais estão apresentando. A denúncia é a denúncia de número 103. Muita atenção, pois você sabendo ou não dessas informações, elas não vão deixar de serem necessárias para a sua vida. Saiba que todo líder precisa ofertar ao sacerdote, pois senão tanto ele como as pessoas que ele apacentar não irão receber as promessas de proteção em tudo. Examine Filipenses capítulo 4 com foco no versículo 9 a 19, Apocalipse 22 de 1 a 20 com foco nos versículos 8 e 18 e 19, e Lucas 6, 38. E nós afirmamos que o líder apóstolo Paulo, que foi o maior de todos os apóstolos, ofertava ao sacerdote. Então examine quem é o sacerdote do seu líder e aproveite para entregar suas ofertas diretamente ao nosso sacerdote, pois saiba que isso é a melhor coisa que você vai estar fazendo, tanto para você, como também para a sua família e seus negócios. E muita atenção nessa denúncia das 7 afirmações sobre as ofertas e dízimo, em que se você ou quem você trouxer para nós que provar na Bíblia Sagrada as 7 afirmações a seguir, vai receber 120 milhões de reais em dinheiro. A primeira, prove na Bíblia Sagrada que o nosso sacerdote está mentindo. A segunda, prove na Bíblia Sagrada que é em vão entregar suas ofertas e dízimo ao nosso sacerdote. Terceira, prove na Bíblia Sagrada que na linhagem do Senhor Jesus o Cristo não há ministério de sacerdotes e reis. Quarta, prove na Bíblia Sagrada que é possível alguém ser levantado para essa função de sacerdote no ministério de sumo sacerdote do Senhor Jesus, sem ter ele no mínimo 13 anos de preparações para exercer essa função. Quinta, prove na Bíblia Sagrada que você ou alguém que conhece pode exercer essa função de sacerdote sem ter as atividades e frutos permanentes necessários. Sexta, nós afirmamos que o ministério de sacerdote é necessário atuar na liderança dos apóstolos, pois até mesmo os apóstolos entregavam ofertas voluntárias e ofertas alçadas aos sacerdotes. Essas atitudes dos apóstolos afirmam que o sacerdote é necessário, pois eles mesmos ofertavam
ao sacerdote com ofertas voluntárias e ofertas alçadas. E nós desafiamos você ou alguém provar na Bíblia Sagrada de que essas afirmações são mentiras. Glórias ao nosso Senhor Deus. Sétima, nós afirmamos que o sacerdote tem no mínimo 15 funções para ter atividades de um sacerdote, para as pessoas receberem as promessas, ou vivê-las, ou não perdê-las, ou recuperá-las. É possível ser um sacerdote sem conhecer essas atividades? Nem estar capacitado para praticar elas? Lembre-se que o Espírito Santo é o guardião de todos os ministérios do Senhor Jesus ou Cristo, e a eles ninguém engana. E essa é a denúncia de número 103, dentre as mais de 100 denúncias com prêmio somado que ultrapassa os 730 milhões de reais em dinheiro, para quem provar na Bíblia Sagrada que são mentiras ou que eles estão apresentando e praticando a verdade. Muita atenção, pois você sabendo ou não dessas informações, elas não vão deixar de serem necessárias para a sua vida. E todo líder precisa ofertar ao sacerdote, pois senão tanto ele como as pessoas que ele apacentar não irão receber as promessas de proteção em tudo. Examine Filipenses capítulo 4, com foco no versículo 9 a 19, Apocalipse 22, de 1 a 20, com foco nos versículos 2 e 18 e 19, e Lucas 6, 38, e nós afirmamos que o líder apóstolo Paulo, que foi o maior de todos os apóstolos, ofertava ao sacerdote. Então, examine quem é o sacerdote do seu líder e aproveite para entregar suas ofertas diretamente ao nosso sacerdote. Pois saiba que isso é a melhor coisa que você vai estar fazendo, tanto para você também, como para a sua família e seus negócios. Mas lembrando que para participar, basta a sua igreja ter no mínimo 2 anos de existência física e jurídica, a partir da data de lançamento da primeira mensagem com essa proposta disponível em nossos canais. E se for muito para você competir conosco na Casa dos Milhões, faça um desafio na Casa dos Milhares e iremos examinar se vale a pena nós aceitarmos o seu desafio. E anuncie essa mensagem de número 64 dentre as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos, e verifique todos os outros vídeos com esta mesma hashtag anunciar a mensagem dos séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos agora estar fazendo mais uma oração para dar continuidade aos sorteios dos rebanhos dos guerreiros do exército do Senhor Jesus o Cristo. Oração de número 5. Oração de número 5. Senhor Deus Santíssimo, tremendo e todo-poderoso, eu peço que haja agora, através dessa ministração da tua forte palavra, o crescimento na fé de cada um fiel guerreiro ou guerreira do seu forte exército, que está ligado agora conosco nesta live da tua igreja virtual, @ig1-318-37-300, e eles sejam fortalecidos para combater o bom combate, através do poder que há no sangue do nosso Senhor Jesus o Cristo, junto conosco em um só Espírito, e em nome santo do nosso Senhor Jesus o Cristo. É o que eu peço e já lhe agradeço, glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém, Senhor Deus. Gratidão pela presença, sejam todos muito bem-vindos. Vamos dar continuidade aqui ao sorteio dos rebanhos dos guerreiros do exército do Senhor Jesus o Cristo. Glórias ao nosso Senhor. E o rebanho sorteado agora é o rebanho de número 7, ímpar, e rebanho de número 8, par. Glórias ao nosso Senhor. Vamos aqui ao sorteio do livro. E o livro sorteado é o livro de Neemias, 13 capítulos. Neemias, 13 capítulos. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de Neemias. Capítulo 5 do livro de Neemias. Capítulo 5 do livro de Neemias contém 19 versículos, que diz assim, glórias ao nosso Senhor. Versículo 1, 2, 3 e 4. Medidas contra a alçura. Foi grande, porém, o clamor do povo e de suas mulheres contra os judeus, seus irmãos, porque havia os que diziam, somos muitos nós, nossos filhos e nossas filhas, que se nos dê trigo para que comamos e vivamos. Também houve os que diziam, as nossas terras, as nossas vinhas e as nossas hipotecamos para tomarmos trigos nesta fome. Houve ainda os que diziam, tomamos dinheiro emprestado até para o tributo do rei sobre as nossas terras e as nossas vinhas. Glórias ao nosso Senhor. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 11, ímpar, e rebanho de número 12, par.
Glórias ao nosso Senhor. E o livro sorteado é o livro de 2 Reis, 25 capítulos. Livro de 2 Reis. Vamos ao sorteio. E o capítulo sorteado é o capítulo 12 do livro de 2 Reis. Capítulo 12 contém 21 versículos, que diz assim: o reinado de Joás, versículos 5, 6, 7 e 8. Recebemos-nos do sacerdote e cada um dos seus conhecidos, e eles reparem os estragos da casa onde quer que se encontre. Sucedeu, porém, que no ano 23 do rei Joás, os sacerdotes não vinham reparado os estragos da casa. Então o rei Joás chamou o sacerdote Joiada e os mais sacerdotes. Ele disse: por que não reparais os estragos da casa? Agora, pois, não recebais mais dinheiro de vossos conhecidos, mas entregai-o para a reparação dos estragos da casa. Consentiram os sacerdotes assim em não receberem mais dinheiro do povo, como em não repararem os estragos da casa. Glórias ao nosso Senhor. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 3, ímpar, e de número 4, par. E vamos ao sorteio. Livro de Miqueias, 7 capítulos. Livro de Miqueias. Glórias ao nosso Senhor. Vamos aqui ao sorteio do capítulo do livro de Miqueias. Capítulo 7 do livro de Miqueias. Capítulo 7 do livro de Miqueias. Capítulo 7 contém 20 versículos, que diz assim: no versículo 1, 2, 3 e 4. A corrupção moral de Israel. Ai de mim, porque estou como quando são colhidas as frutas do verão, como os rabiscos da vindima. Não há cacho de uvas para chupar, nem figo temporões que a minha alma deseja. Pereceu na terra o piedoso, e não há entre os homens um que seja reto. Todos respeitam para derramarem sangue, cada um caça o seu irmão com sede. As suas mãos estão sobre o mal, e os fazem diligentemente o príncipe exigir condenação. O juiz aceita suborno. O grande fala aos maus desejos de sua alma, e assim todos eles juntamente urdem a drama. O melhor deles é como um espinheiro, o mais reto é pior do que um sebe de espinhos. É chegado o dia anunciado por suas sentinelas, o dia do seu castigo. Aí está a confusão deles. Glórias ao nosso Senhor. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 13, ímpar, e rebanho de número 14, par. Glórias ao nosso Senhor. E o livro sorteado é o livro de 1 Samuel, 31 capítulos. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de 1 Samuel. Capítulo 31 do livro de 1 Samuel. Capítulo 31. Glórias ao nosso Senhor. Contém 13 versículos, que diz assim: a sepultura de Saul, versículo 8, 9, 10 e 11. Sucedeu, pois, que vindo os filisteus ao outro dia a despojar os mortos, acharam Saul e seus 3 filhos caídos no monte Gilboa. Cortaram a cabeça de Saul e o despojaram das suas armas. Enviaram mensageiros pela terra dos filisteus em redor, a levar as boas novas à casa dos seus ídolos e entre o povo. Puseram as armas de Saul no templo do Astarote, e o seu corpo afixaram no muro de Beta-Seã. Então, ouvindo isto, os moradores de Jabes de Gileade, o que os filisteus fizeram a Saul. Glórias ao nosso Senhor. Vamos aqui agora ao último rebanho. Rebanho de número 15, ímpar, e 16, par. E o livro sorteado é o livro de Malaquias, 4 capítulos. Livro de Malaquias, 4 capítulos. Livro de Malaquias. Glórias ao nosso Senhor Deus. Livro de Malaquias. Vamos aqui ao sorteio.
E o capítulo sorteado é o capítulo 2 do livro de Malaquias. Capítulo 2 do livro de Malaquias contém 17 versículos, que diz assim: o castigo dos sacerdotes, versículo 1, 2, 3 e 4. Agora, ó sacerdote, para vós é este mandamento: se não ouvirdes, se não puserdes no vosso coração, dá honra a teu nome, diz o Senhor dos Exércitos. Enviarei sobre vós a maldição e amaldiçoarei as vossas bênçãos, já que eu os tenho amaldiçoado, porque vós não propondes isto no coração. Eis que vós reparei a descendência, atirarei excremento do vosso rosto, excremento dos vossos sacrifícios, e para junto desse sereis levado. Então sabereis que eu vos enviarei este mandamento para que a minha aliança continue com Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Glórias ao nosso Senhor. Abençoados, agora iremos apresentar uma mensagem da filha do nosso sacerdote e apóstolo, que explicou com mais detalhes as palavras de intenções do nosso sacerdote e de nossas 12 igrejas virtuais. Muita atenção! Saiba que nós vamos abrir igrejas físicas em todos os municípios do Brasil, com desenvolvimento social e espiritual, em que os obreiros recebem salário e as pessoas têm acesso ao comer, beber, dormir, vestir, calçar, secretarias de empregos e trabalhos, oportunidades e recursos para fazerem a verdadeira obra do Senhor Deus, entre diversos outros benefícios, para receberem as bênçãos e recompensas do Senhor Deus. Examine Mateus 16, de 24 a 27 e João capítulo 15. Então atenção, pois todos os políticos, sendo eles vereadores, deputados estaduais, deputados federais e senadores, já voltaram das férias, e as igrejas virtuais têm discípulos em todos os estados do Brasil. Mas para chegar ainda mais rápido na sua região, precisamos mostrar às autoridades políticas o interesse da população nesses grandes benefícios que chegam com as inaugurações de nossos templos físicos, mostrando as ofertas em cada município, cidade no Brasil, feitas pelos moradores, independente do valor, seja R$1 ou 1 bilhão. Entre em contato com os políticos da sua região e peça a eles para entrarem em contato conosco para levar uma verdadeira obra do Senhor Deus, que beneficia e abençoa a todos, independente do segmento religioso de fé. Ajude a você, as pessoas do seu município e a nós, fazendo as suas ofertas e sendo um missionário, convidando também outras pessoas, tanto do seu município como de outras cidades, estados ou países, para fazerem suas ofertas também. Saiba que nós também vamos dar uma ajuda de 2% a 100% em dinheiro no seu consumo, seja você rico ou pobre, independente do segmento religioso de fé ou do seu grau de escolaridade, para acabar com a fome e levar a boa alimentação e saúde para o corpo, a alma e o espírito. Examine Mateus 25, versículos 31 a 46, Mateus 8, versículos 1 a 13, Lucas 6, versículo 38 e Lucas 11, versículos 41 e 42. E confira como todas as nossas atividades estão firmadas na Bíblia Sagrada. Portanto, participe desse grande avivamento para contar com orgulho às suas futuras gerações, de como uma oferta sua foi capaz de mudar toda uma história, seja a história da sua vida, da sua família, do seu bairro, município, estado ou até mesmo do seu país. Então, entre em contato conosco no privado de nossos perfis oficiais, deixando seu nome, sua cidade, seu estado e dizendo apenas "eu fiz", para ser colocado no livro de orações e receberem orações todas as madrugadas e toda semana, também de madrugada, orações diretamente de cima do monte pelo nosso sacerdote e apóstolo. Faça um ato de fé e prove o nosso caráter e o caráter do Senhor Deus que está conosco, ofertando nessa obra e divulgando essa causa para outras pessoas. Examine nossas mensagens com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos e verifique todas as nossas mais de 100 denúncias apresentadas em nossos canais, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. E demonstram a todos como nós não estamos levando nenhuma de nossas palavras, nem atividades ou atitudes com má fé, nem de brincadeira, nesses mais de 2 anos que estamos na internet. E se quiser mais detalhes ou tirar suas dúvidas, acompanhe nossas lives de segunda a sexta, 12 minutos antes das 7 horas da noite, comigo no @MileOfertaDin. Glórias ao nosso Senhor Deus, gratidão
Eu irei agora apresentar para vocês, ler para vocês, abençoados, uma das nossas mais de 100 denúncias. Denúncia de número 61. As denúncias são mais de 100, sendo essa denúncia de número 61, e os valores somados para quem provar que são mentiras já ultrapassa mais de 730 milhões de reais em dinheiro. Muita atenção, a nenhuma igreja foi dada autoridade para falar mal de nenhuma das autoridades que constituem os três poderes, legislativo, executivo e judiciário. Do legislativo são vereadores, deputados estaduais, deputados federais, senadores e senadores, do executivo, prefeitos, governadores e presidente, do judiciário, juízes e ministros. E atenção, se você ou a sua igreja fala mal deles, isso está acrescentando atividades e atitudes contra os mandamentos do Senhor Deus e as escrituras da Bíblia Sagrada, pois está escrito que todas as pragas e maldições vão ir sobre aqueles que têm atividades e atitudes. E se você ou quem você trouxer para nós que provar com base na Bíblia Sagrada que essas denúncias e as 12 igrejas virtuais estão mentindo e que você não está adulterando os livros de Mateus 23 com foco no versículo 15 e 19 e Apocalipse 22, com foco nos versículos 18 e 19, vai receber um prêmio de 20 milhões de reais em dinheiro. Mas lembrando que para participar, basta a sua igreja ter no mínimo 2 anos de existência física e jurídica a partir da data de lançamento da primeira mensagem com essa proposta disponível em nossos canais. E anuncie essa mensagem de número 22 dentre as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos e verifique todos os outros vídeos com esta mesma mensagem, hashtag anunciar a mensagem dos séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos estar fazendo agora uma oração para dar continuidade aqui ao sorteio dos livros da Bíblia Sagrada. Oração de número 6. Oração de número 6. Glórias ao nosso Senhor Deus. Senhor Deus, nossa forte e fiel rocha e fortaleza, eu peço que todas essas preciosas vidas ligadas conosco em um só espírito, nessa sua igreja virtual, @IG 1318 37 300, sejam limpas, libertas e purificadas pela tua verdadeira palavra sendo ministrada. E que haja o poder do sangue do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. É o que eu peço, já lhe agradeço, glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém, Senhor. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos dar continuidade agora aqui aos sorteios dos livros da Bíblia Sagrada. Mentalize o número de 1 a 20 para que o Espírito Santo do nosso Senhor Deus possa falar ao seu coração no final desta live com um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas para sua meditação. Vamos agora dar continuidade aqui aos sorteios dos livros. E os livros sorteados é o livro de Naum, 3 capítulos. Livro de Naum. Glórias ao nosso Senhor Deus. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos aqui ao sorteio do capítulo. Capítulo 2 do livro de Naum. Capítulo 2 do livro de Naum contém 13 versículos que diz assim: o cerco é tomada. Versículo 4, 5, 6 e 7. Os carros passam furiosamente pelas ruas e se cruzam velozes pelas praças, parecendo tochas corre como um relâmpago. Os nobres são chamados, mas tropeçam em seu caminho. Apresentam-se para ele chegar ao rumo e já encontram o testudo inimigo armado. As comportas dos rios se abrem e o palácio é destruído. E está decretado, a cidade rainha está despida e levada em cativeiro. As suas servas gemem como pombos e bate no peito. Glórias ao nosso Senhor. Vamos aqui a mais um livro. E o livro sorteado é o livro de Sofonias, 3 capítulos. Livro de Sofonias. Vamos aqui ao sorteio do capítulo. E o capítulo sorteado é o capítulo 1 do livro de Sofonias. Capítulo 1 contém 18 versículos, que diz assim: ameaças contra Judá e Jerusalém. Versículo 1, 2, 3 e 4. Palavra do Senhor que veio a Sofonia, filho de Cusi, filho de Gedalias, filho de Amarias, filho de Ezequias, nos dias de Josias, filho de Amon, rei de Judá. De fato, consumirei todas as coisas sobre a face da terra, diz o Senhor. Consumirei os homens, os animais, consumirei as árvores do céu, os peixes do mar e as ofertas com os perversos. E exterminarei os homens e sobre a face da terra, diz o Senhor. Estenderei a mão contra Judá e contra todos os habitantes de Jerusalém. Exterminarei deste lugar o resto de Baal e o nome dos ministrantes dos ídolos e seus sacerdotes. Glórias ao nosso Senhor. Vamos aqui a mais um
um livro, que o livro sorteado é o livro de Esther, 10 capítulos. Livro de Esther. Glórias ao nosso Senhor. Livro de Esther. Vamos aqui ao sorteio. Vamos aqui ao sorteio do capítulo. E o capítulo sorteado é o capítulo 4 do livro de Esther. Capítulo 4 do livro de Esther contém 17 versículos, que diz assim: Esther promete interceder pelo seu povo. Versículo 1, 2, 3 e 4. Quando soube Mordecai tudo quanto se havia passado, rasgou as suas vestes e se cobriu de pano de saco e de cinza, e saindo pela cidade clamou com grande e amargo clamor, e chegou até a porta do rei, porque ninguém vestido de pano de saco podia entrar pelas portas do rei. Então, todas as províncias onde chegava a palavra do rei e a sua lei, havia entre os judeus grande luto, como jejum e soro e lamentação, e muitos se deitavam em pano de saco e em cinza. Então vieram as servas de Esther e os eunucos e o fizeram a saber, com que a rainha muito se doeu, e mandou roupas para vestir a Mordecai e tirar o pano de saco, porém ele não as aceitou. Glórias ao nosso Senhor. Vamos aqui a mais um livro. E o livro sorteado é o livro de 2 Tessalonicenses, 3 capítulos. 2 Tessalonicenses. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui ao sorteio do capítulo. E o capítulo sorteado é o capítulo 1 do livro de 2 Tessalonicenses. O capítulo 1 do livro de 2 Tessalonicenses contém 12 versículos, que diz assim: versículos 6, 7, 8 e 9. Se de fato é justo para com Deus que lhe dê em paga tribulação aos que vos atribulam, e a vós outros os que sois atribulados, alívio juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus o Cristo com os anjos do seu poder, em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus. Estes sofrerão penalidade eterna, destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. Glórias ao nosso Senhor. Vamos aqui a mais um livro. E o livro sorteado é o livro de Colossenses, 4 capítulos. Colossenses. Vamos ao sorteio do capítulo. E o capítulo sorteado é o capítulo 4 do livro de Colossenses. Capítulo 4 do livro de Colossenses contém 18 versículos, que diz assim, versículo 1, 2, 3 e 4. Senhores, tratai os servos com justiça e com equidade, certos de que também vos tende Senhor no céu. Perseverai na oração, vigiando com ações de graça. Suplicai ao mesmo tempo também por nós, para que Deus nos abra a porta à palavra, a fim de falarmos do ministério de Cristo, pelo qual também estou algemado, para que eu manifeste como devo fazer. Glórias ao nosso Senhor. Vamos aqui a mais um livro. Não se esqueçam de mentalizar um número de 1 a 20, para que o Espírito Santo do nosso Senhor Deus possa falar ao seu coração com um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas no final desta live. O livro sorteado é o livro de Lucas, 24 capítulos. Livro de Lucas. Livro de Lucas. Vamos aqui ao sorteio do capítulo. O capítulo sorteado é o capítulo 17 do livro de Lucas. Capítulo 17 contém 37 versículos, que diz assim: a vinda do reino de Deus. Versículo 20, 21, 22 e 23. Interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhe respondeu: não vem o reino de Deus com visível aparência, e nem dirão, ei-lo aqui, ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de vós. A seguir, dirigiu-se aos discípulos: virá o tempo em que desejareis ver os dias do Filho do Homem, não os vereis. E vos dirão, eis-lo aqui, ou lá está, não vades, nem os sigais. Glórias ao nosso Senhor. Vamos aqui a mais um livro, e o livro sorteado é o livro de Tiago, 5 capítulos. Livro de Tiago, 5 capítulos. Livro de
Tiago. Vamos ao sorteio. Capítulo sorteado de número 1. Capítulo contém 27 versículos. Glórias ao nosso Senhor Deus, que diz assim: a prática da palavra do Senhor Deus. Versículo 19, 20, 21 e 22. Sabei essas coisas, meus amados irmãos, todo homem, pois seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, despojando-vos de toda a impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Tornai-vos praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos e vos a vós mesmos. Glórias ao nosso Senhor. Vamos aqui a mais um livro a ser sorteado. E o livro a ser sorteado é o livro de Zacarias, 14 capítulos. Livro de Zacarias. Livro de Zacarias. Vamos aqui ao sorteio do capítulo do livro de Zacarias. Capítulo 7 do livro de Zacarias. Capítulo 7. Capítulo 7 contém 14 versículos, que diz assim: o jejum que não agrada ao Senhor Deus. Versículo 1, 2, 3 e 4. No 4º ano do rei Dário, veio a palavra do Senhor a Zacarias no dia 4º do 9º mês, que é Quisleu, quando de Betel foram enviados Sarezer e Regem Meleque e seus homens para suplicarem a favor do Senhor. Perguntaram os sacerdotes que estavam na casa do Senhor dos Exércitos e aos profetas: continuaremos nós a chorar com jejum no 5º mês, como temos feito por tantos anos? Então a palavra do Senhor dos Exércitos me veio a mim, dizendo: glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. E o livro sorteado é o livro de Jeremias, 52 capítulos. Gratidão pela presença, sejam todos muito bem-vindos. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui ao sorteio do capítulo. Capítulo 34 do livro de Jeremias. Capítulo 34 contém 22 versículos, que diz assim, no versículo 4, 5, 6 e 7. Todavia ouve a palavra do Senhor, ó Zedequias, rei de Judá. Assim diz o Senhor a teu respeito: não morrerás à espada, em paz morrerás, e te queimarão perfumes a ti, como se queimaram os teus pais, que, como reis, te precederam e te prantearam, dizendo: ah, Senhor, pois eu é que disse a palavra, diz o Senhor. Falou Jeremias, o profeta, a Zedequias, rei de Judá, todas estas palavras em Jerusalém. Quanto ao exército do rei da Babilônia, peleja contra Jerusalém e contra todas as cidades que restavam de Judá, contra Laquis e contra Azeca, porque só estas ficaram das cidades fortalecidas de Judá. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui ao último livro a ser sorteado. E o último livro a ser sorteado é o livro de Esdras, 10 capítulos. Livro de Esdras. Glórias ao nosso Senhor. Vamos aqui ao sorteio do capítulo do livro de Esdras. Capítulo 6 do livro de Esdras. Capítulo 6 do livro de Esdras contém 22 versículos, que diz assim: a dedicação do templo. Versículo 16, 17, 18 e 19. Os filhos de Israel, os sacerdotes, os levitas e o restante dos exilados celebravam com regozijo a dedicação desta casa de Deus. Para a dedicação desta casa de Deus, ofereceram 100 novilhos, 200 carneiros, 400 cordeiros e 12 cabritos para oferta pelo pecado de todo o Israel, segundo o número das tribos de Israel. Estabeleceram os sacerdotes dos seus turnos e os levitas das suas divisões para o serviço de Deus em Jerusalém, segundo está escrito no livro de Moisés. Os que vieram do cativeiro celebram a Páscoa no dia 14 do 1º mês. Glórias ao nosso Senhor Deus, gratidão pela presença, sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo.
E lembrando a todos vocês que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu li apenas 4 versículos, mas é necessário que você venha ler todo o capítulo para trazer a presença de anjos celestiais e o Espírito Santo do nosso Senhor Deus para a sua presença, seja onde você estiver meditando nas Escrituras Sagradas. Agora mentalize o número aí de 1 a 20 para que o Espírito Santo do nosso Senhor Deus possa falar ao seu coração com um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas. Glórias ao nosso Senhor. Vamos aqui aos sorteios. Você que escolheu o número 18, vai meditar no livro de Joel, capítulo 2. Número 15, 2 Samuel, capítulo 3. Número 4, Abacuque, capítulo 2. Número 13, Romanos, capítulo 4. Número 7, Daniel, capítulo 8. Número 16, Neemias, capítulo 5. Número 2, 2 Reis, capítulo 12. Número 1, Miqueias, capítulo 7. Número 8, 1 Samuel, capítulo 31. Número 5, Malaquias, capítulo 2. Número 12, Naum, capítulo 2. Número 3, Sofonias, capítulo 1. Número 19, Esther, capítulo 4. Número 20, 2 Tessalonicenses, capítulo 1. Número 9, Colossenses, capítulo 4. Número 6, Lucas, capítulo 17. Número 17, Tiago, capítulo 1. Número 10, Zacarias, capítulo 7. Número 11, Jeremias, capítulo 34. E por último, número 14, Esdras, capítulo 6. Glórias ao nosso Senhor Deus. Gratidão pela presença. Agora eu vou dar um recadinho aqui para vocês. Muita atenção, você que quer reconhecer ao Senhor Jesus como seu único Senhor e Salvador de corpo, alma e espírito em sua vida. Declare aqui embaixo nos comentários as seguintes palavras: eu, diga seu nome, confesso e reconheço o Senhor Jesus ou Cristo como meu único Senhor e Salvador de corpo, alma e espírito em minha vida. E assim que você puder, entre no seu quarto, feche a porta e de joelhos com a Bíblia Sagrada aberta no livro de Mateus, capítulo 11, nos versículos 28 a 30, faça a leitura dessa passagem em voz alta e depois faça a seguinte oração: Senhor Jesus, eu entrego a Ti também o meu jugo e fardo que são pesados. Senhor Jesus, eu recebo de Ti o seu jugo e o seu fardo que são leves e suaves, e vou produzir muitos frutos, como está escrito no livro de João, capítulo 15. E vou estar junto com esses irmãos que estão nesse mesmo propósito de dar muitos frutos, ainda que esteja ausente de corpo, mas permanecendo no mesmo espírito, no livro de Colossenses, capítulo 2, e no livro de Mateus, capítulo 12. E o meu muitíssimo amém. E depois entre em contato conosco no privado de nossos perfis oficiais para estar sendo instruído na palavra do Senhor Deus, para se tornar uma igreja verdadeira do Senhor Jesus e ser uma bênção onde você estiver. Glórias ao nosso Senhor. Vamos agora aqui às nossas finalizações. Muita atenção nos benefícios e importâncias em você ser seguidor ou inscrito e membro ou ofertante de uma de nossas igrejas virtuais, e também de você interagir com nossas 12 igrejas virtuais, seguindo, se inscrevendo, curtindo, comentando, compartilhando e principalmente escolhendo o número para receber uma palavra do Senhor Deus para sua meditação, além de receber orações todos os dias de madrugada pelo nosso sacerdote e apóstolo, e uma vez por semana orações diretamente de cima do monte. Você também tem a flexibilidade nos horários desde as 6 horas e 48 minutos da manhã, na @Igreja 70 Santos, na parte da tarde, a partir das 16 horas e 48 minutos, na @IG 1318 37 300, e até 1 hora e 12 minutos da madrugada, na @Igrejas Bendita, para buscar o Senhor Deus, seja onde você estiver, e receber orações, ministrações e revelações das Escrituras Sagradas, para você adquirir conhecimento e material de trabalho, para fazer a sua obra para com o Senhor Deus e receber as recompensas. Examine Mateus 16, 24 a 27 e João 15.
E também vai receber bases da Bíblia Sagradas, concedida pelo Senhor Deus diretamente para você, assim orar corretamente para após fazer a sua obra, receber a verdadeira esperança do Senhor Jesus em sua vida e ser edificado, limpo, liberto e protegido contra toda a obra do mal. Todos os horários de início e fim de todas as nossas lives estão seguindo de acordo com a numerologia da Bíblia Sagrada. E dependendo da rede social, o link e o horário das nossas lives, das nossas igrejas virtuais e outras informações importantes vão estar na descrição do vídeo. Em outras redes sociais, abra o nosso perfil, clicando na foto ou no nome da igreja que está aparecendo na tela e vá na aba de seguindo, onde você encontrará nossas 12 igrejas virtuais, ministérios e canais parceiros. E lembre-se de conferir todas as nossas mais de 100 denúncias apresentadas em nossos canais, incluindo as mensagens com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. E cada uma delas vale desde 12 milhões de reais até 200 milhões de reais, para quem provar na Bíblia Sagrada que são mentiras. E se você quiser levar um de nossos templos físicos para a sua região, seja seu bairro, município, estado ou país, basta entrar em contato conosco através do privado de uma de nossas redes sociais e nossa produção vai estar retornando o contato com as informações necessárias e tirando suas dúvidas. E lembrando que conosco os obreiros recebem seu salário, as pessoas têm acesso ao comer, beber, dormir, vestir, calçar, secretarias de empregos e trabalhos e oportunidades e recursos para fazer a sua obra para com o Senhor Deus. Além de todos terem a oportunidade de pregar, independente do seu segmento de fé religioso, espiritual e religioso, desde que pregue 100% as escrituras da Bíblia Sagrada. E tudo isso é como o Senhor Deus manda e está determinado nas escrituras sagradas. Agradeço muitíssimo a presença de todos vocês aqui no Brasil, vocês também de Portugal, Estados Unidos, Angola, Moçambique, Índia, Bangladesh, Rússia, México, África do Sul, Dinamarca, Inglaterra, Canadá, Itália, França, Espanha, Alemanha, Paraguai, Uruguai, Chile, Argentina, Japão, Colômbia, Turquia e todos que ainda não sabemos, que acompanham nossas lives de segunda a sexta, de todas as nossas 12 igrejas virtuais, ministérios e canais. E assim sejam todos muitíssimo abençoados com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Agradeço imensamente a presença do meu Senhor e o do Espírito Santo de verdade nesta live. Agradeço a presença de cada um de vocês também nessa live. Fique todos na paz, na graça e na alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias, aleluia, o meu muitíssimo amém. E aguardo vocês na próxima live.